versículo de número 1, Josué 20, a partir do versículo de número 1. Josué 20, diz assim a Bíblia. Josué 20, e diz assim: falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós a cidade de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por engano, e não for intenção, para que vos sirva de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para algumas daquelas cidades, possear a porta da cidade e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciões da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu seu próximo com intenção e não o odiou antes. E habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naquele lugar. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Amém? Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Amado, hoje nós estamos fechando o tema recomeço. Mas eu também quero que o tema recomeço ele feche com um novo começo. E eu quero hoje pregar sobre o tema, não sei se já tem aí, né? O tema, coloca para nós aí. E até na paleta das cores eles botaram, né? Quem é o seu refúgio? Pergunta ao seu irmão do seu lado: quem é o seu refúgio? Quem é o seu refúgio? Pergunta para mais pessoas: quem é o seu refúgio? Porque na verdade, esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele fala sobre um refúgio. Eu lembro que quando eu era menor, a gente vendia água sanitária. Aqui é esse nome também? Lixívia. Lixívia. A gente vendia lixívia. A minha mãe comprava aqueles cloro e a gente fazia a lixívia na nossa casa e nós vendíamos. Então meus dois irmãos, a gente saía para vender. O meu irmão mais velho tinha uma bicicleta, a gente botava um caixote atrás e botava os litros de 1 litro, enchia aquilo, ele ia. E eu e o mais novo, eu e o meu irmão do meio, o pastor Mauri hoje, a gente ia na mão. Eu levava um galão de 5 litros, que parecia que tinha 250 quilos, que era pesado para só. E o meu irmão mais velho levava o de 10 litros. E a gente ia batendo nas portas, a gente ia batendo, nós tínhamos já clientes, cada dia a gente já sabia um lugar que ia, que já tinha cliente. Mas tinha lugares, amado, que a gente entrava nessas vilas, que quando você entrava, naquela vila tinha cachorros. E eu muitas vezes já levei corrida de quê? De cachorros. E engraçado é que quando a gente entrava numa vila que tinha cachorro, a única coisa que você pensava era um refúgio. Você corria atrás de o quê? Atrás de um muro. Porque quando você encontrava o muro, você subia, você estava protegido. Gente, refúgio é lugar de proteção. Para mim naquela época,
época, naqueles momentos, o refúgio era o quê? Era o muro. Talvez você está aqui nessa manhã e a minha pergunta é: qual é o teu refúgio? Qual é o teu refúgio quando você está amargurado? Qual é o teu refúgio quando você está endividado? Qual é o teu refúgio quando você está doente? Qual é o teu refúgio quando você está triste? A Bíblia nos mostra a história de Josué. E aqui a Bíblia fala que Josué, amado, ele foi sucessor de Moisés. E a Bíblia mostra Josué como servo. Que beleza, né, amado? Servo. Você tem que entender, amado, que ser servo é uma qualidade que te habilita para próximos níveis. Hoje nós estamos vivendo uma época em que ninguém quer ser o quê? Todo mundo só quer ser o quê? Mas a Bíblia fala várias vezes que Josué era servo de quem? Servo de Moisés. A Bíblia fala que Josué serviu a Moisés 40 anos. 40 anos Josué estava servindo a quem? Amado, quem via Moisés acabava vendo quem? Vendo Josué. Na hora de mandar os 12 espias para a terra prometida, qual foi um dos espias que foi mandado? Josué. Quem é que voltou e não aceitou dizer? Porque quando Moisés manda os espias tinham uma visão. Qual era? Vou chegar lá, ver se a terra é boa ou o quê? Os espias viram mais do que deveria. A missão era ver se a terra era o quê? Boa, ou se a terra era o quê? Ruim. Mas eles chegaram lá, viram os gigantes, viram cidades fortalecidas. E quando eles voltam, 12 espias, 10 espias viram um problema. E a Bíblia fala que por causa desses 10 espias, o coração do povo se o quê? Se entristeceu. Apenas Josué e Caleb foram aqueles que pularam no meio do povo, rasgaram as suas vestimentas e disseram: eles serão como pão nas nossas mãos. Somente esses 2 homens tiveram visão de quem é o Deus que eles servia. E a Bíblia fala, amado, que Josué, agora quando Deus fala para Josué, você precisa aprender o seguinte: quantos de vocês aqui estão servindo? Você tem servido a seu pai? Você tem servido a sua mãe? Você tem servido aos seus líderes? Você tem servido na sua empresa? Amado, tem um ditado que diz que quem não serve para servir, não serve para viver. Temos que aprender a servir. Temos que aprender a se doar, amado. Nós estamos numa época em que o serviço vai habilitar você. Note bem, Josué serviu a quem? A Moisés. A Bíblia fala, amado, que quando Moisés sobe no Monte Nebo a Bíblia fala que Josué ficou aos pés do monte. A Bíblia não fala, Josué não disse Moisés não disse para Josué, que ele iria o quê? Que ele iria ficar de vez. Mas a Bíblia fala que ele sobe no monte e de lá já não o quê? Já não desceu mais. Outra coisa que a gente precisa aprender, amado, a gente precisa aprender a alinhar a nossa vontade com a vontade de quem? Porque muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de quem? Não é a vontade de Deus. A Bíblia fala que quando chega lá em cima, o Senhor fala para Moisés assim: Moisés, tu não vais entrar na terra o quê? Na terra prometida. Amado, uma terra que Moisés tanto gostou, tanto sonhou, agora ele não iria o quê? Engraçado, sabe qual é o mais bonito? É que Moisés não questiona quem? Não questiona Deus. Você sabe, nós estamos agora na era, Karina, dos porquê.
quando alguma coisa acontece, a gente pergunta o quê? Por quê? Por quê? A gente só quer saber a razão, porque os nossos filhos, vocês que têm filho pequeno, que eles estão crescendo, você vai ver. Tudo que você manda para eles, eles querem saber o quê? O porquê. E amado, às vezes não tem porquê, é porque eu quero. Ah, você tem que fazer isso. Por quê? Não, porque eu quero. Só que muitas vezes nós pais não temos coragem para quê? Para falar, não, meu filho, é porque amanhã você vai. A gente dá muita explicação para filhos que não é necessário o quê? Vocês que têm filho pequeno, Iola, esses pequenos não fica dando justificativa. Começa a usar o porquê o quê? Porque ele vai começar a aceitar que ele está obedecendo porque você quer que ele o quê? Obedeça. Quando Deus fala para Moisés, tu não vais entrar na terra prometida, Moisés não foi lá fazer o quê? Dizer, Senhor, por quê? Por que que o Senhor não vai me deixar o quê? A Bíblia fala que ele se calou e ele obedeceu. Sabe por quê? Deus tem 3 palavras para você. Deus tem sim, Deus tem espera e Deus tem o quê? Você quer um sim quando Deus diz não? Você vai se arrebentar. Porque quando Deus fala para você, Ele já mediu todas o quê? Todas as consequências. Ele sabe que esse sim é porque agora é hora de você avançar. Esse não é porque Ele não está vendo em você condições para quê? Para avançar. E quando Ele fala espera, é porque Ele está dizendo o seguinte: você ainda não está preparado para receber o que eu tenho para você. Então o sim, o não e o espera de Deus tem que ser respeitado na nossa vida. Em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor. Então a gente precisa aprender a alinhar a vontade soberana de Deus. Quando Deus manda, Deus sabe por que está te mandando, amado. Deus, quando te manda, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, a Bíblia diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Humilha-te perante o Senhor, gente. Humilha-te perante o Senhor. Amado, quando Deus te mandar, viu? Obedeça. Aí, quando Josué está lá na beira do monte, o Senhor fala para Moisés lá em cima: olha, não vai voltar mais. E a Bíblia fala que Deus escondeu o corpo de Moisés, para que ninguém o quê? Porque a Bíblia fala que o diabo ia lutar pelo corpo de quem? Deus escondeu para não ser idolatrado. Mas Deus desce até Josué e diz para ele: Josué, qual foi a primeira? Gente, olha que interessante. Deus falava através de Moisés. Josué ouvia as mensagens através de quem? Através de Moisés. Mas agora a missão era tão grande, que Deus teve que falar pessoalmente a Josué. A Bíblia fala que Deus desce e fala com Josué. Sabe por quê, amado? Josué agora tinha que assumir uma multidão, amado, de mais de 1 milhão de pessoas. Josué tinha que seguir a mesma linha de Moisés. Josué agora tinha que pegar esse povo e levá-lo para entrar onde? Na terra prometida. Amado, e eu digo para você, não houve líder como Moisés. A Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso da terra. Um homem que tinha uma mansidão tremenda para cuidar, para guardar, para abençoar, para suportar todo aquele peso. Aleluia. Agora Josué tinha que receber essa missão. Por isso que Deus desce pessoalmente para Josué. E Deus fala para Josué: Josué, Moisés está morto. Agora você imagina Josué recebendo essa missão. Josué, Moisés está o quê? Morto. E Deus fala para ele: levanta-te,
primeira palavra que Deus fala para Josué é: levanta-te. Eu quero nessa manhã profetizar para você se levantar. Eu não sei como é que você está andando, eu não sei qual é o teu estado moral, qual é o seu estado ético, qual é o seu estado espiritual, mas eu quero te profetizar nesta manhã: levanta em nome do Senhor Jesus, porque Deus vai te fazer conquistar a tua casa, conquistar a tua família, conquistar os teus projetos. Deus tem coisas especiais para você, para que o teu nome, o nome dele seja glorificado. Então não fica esmurecido, caído, abaixado. Levanta e anda. Xerebacanda rabandaia. Levanta! Levanta! Robacanda xarabá. Não fica prostrado. Amado, às vezes nós cristãos damos muita trela para o diabo. Tem coisa na vida que você não tem que chorar mais. Você tem que só levar para frente. Às vezes, amado, a gente comete falhas e a gente fica chorando essa falha 10 anos. Amado, não adianta, essa falha já é o quê? Ela não muda mais. Você tem que mudar, ressignificar e começar novamente. Meu Deus, está aqui. Eu não queria que isso acontecesse, mas aconteceu. Deus sabe, vamos para frente, porque para trás, a Bíblia diz: se a minha alma recuar, Deus não tem prazer nela. Deus não tem prazer em você recuar. Deus tem prazer que você avance. Avance para o próximo nível. Avance para a próxima aprovação. Avance para a próxima luta. Avance para a próxima conquista. Avance para a próxima vitória. Porque o Senhor tem vitória e conquista ainda para fazer na sua vida. Em nome de Jesus, não é ficar olhando para trás. Aleluia! A Bíblia fala, amado, que Elias fugiu, ficou esmurecido. Jezabel disse: vou matá-lo. O homem tinha visto o Senhor descer fogo da onde? O homem tinha falado: não vai chover, e não choveu. Um homem com tanta autoridade agora estava com medo de Jezabel. E a Bíblia fala que esse camarada, amado, fugiu em 24 horas. Esse cara andou 100 quilômetros. O desespero era tão grande que ele o quê? No deserto, diz que as pessoas andam em média no deserto 35, 40 quilômetros. Esse cara fez o quê? Dobrou. E chegou num momento cansado, desesperado, pediu o quê? Pediu a morte. Disse: Senhor, me mata. Pegou um carvalho, ficou embaixo e disse: me mata, Senhor, me mata. Tem muito crente assim: me mata, Senhor. Ai, Senhor, minha vida está acabada. Ai, quando todo mundo souber do meu problema, vou morrer. Amado, o que está feito, não tem como o quê? Só que Deus aparece para Elias. Sabe qual é o mais interessante? É que Deus nunca nos julga, mas Deus nos orienta. Quando o Senhor chega para Elias, Deus fala para Elias: come, bebe e descansa e dorme. Amado, muitas vezes o teu problema não é muita coisa, tem que só comer, beber e o quê? Dormir. Você está querendo outras? Eu quero um psicólogo. Teu psicólogo está aí. Come, coma bem. Olha seu corpo agradecido. Tem uns aí que estão morrendo, né? Corpo o quê? Come, bebe, para não desidratar, e depois faz o quê? Dorme sono tranquilo. 1 noite, 2 noites, descansa bem. Porque foi essa a recomendação que Deus para quem? Deu para quem? Para Elias. Come, bebe o quê? Dorme. O que você está precisando, Elias? Esse teu estresse é cansaço. Você correu demais.
andou 100 e poucos quilômetros no deserto, na seca, você está desesperado, mas quando você comer, quando você beber e quando você dormir, esse cansaço vai passar. Outra coisa, você não está sozinho, aleluia, porque eu estou contigo, aleluia. E depois que ele comeu, bebeu e descansou, a Bíblia fala que Deus já aparece para Elias novamente e diz assim: ainda você tem 2 reis para ungir e um profeta para separar para o meu ministério. Levanta e anda, porque trabalho ainda tem para ser feito, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, aplauda Ele. Tem trabalho para você fazer. Bata no peito e diga assim: ainda tem trabalho para mim fazer. Ainda tem alma para eu ganhar. Ainda tem vitória para conquistar. Deus ainda vai me entregar muitas bênçãos em nome de Jesus. Quem tem palma, dá palma. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem glória, dá glória. Glória. Xarabacandarai. Aí Josué recebe a missão. O Senhor fala para ele assim: Josué, todo lugar que o quê? Eu vou te dar. Sabe o que Deus está falando para Josué? Você vai ter que andar mesmo, porque eu só vou te dar aquilo que você colocar o pé. Aonde tu colocar o pé, eu sei, eu estou te dando. E Josué começa talvez a maior jornada da sua vida. E depois que Josué luta, amado, depois que Josué conquista, depois que Josué conquistou tudo, a Bíblia fala que Deus fala para Josué: Josué, agora é hora de você construir um lugar de refúgio. É aqui que eu quero começar a pregar. Amado, a cidade do refúgio era uma cidade que as pessoas que cometessem homicídios, doutora Priscila, tem 2 homicídios, o culposo e o doloso. Muitas vezes eu confundo essa história aí, né? Mas é um dos 2. Eu acho que é o doloso. Não sei se é culposo. Eu sei que é um desses direitos aí. Quando você cometer um crime que seja sem culpa, ou seja, numa discussão, você não queria matar alguém, mas você pegou e matou, você se torna o quê? Um homicida. Mas a pergunta é, Mário, você não tinha o quê? Você não tinha intenção. Só que na lei mosaica, quem mata deveria ser o quê? Ser morto. Qualquer pessoa poderia lhe o quê? Lhe matar. A Bíblia fala que é um vingador do sangue. Qualquer familiar, ou qualquer amigo, ou qualquer pessoa que achasse que você fez uma besteira, podia lhe o quê? Você não tinha mais liberdade. Você podia estar aqui, daqui a pouco alguém já o quê? Lhe matava e essa pessoa não seria o quê? Não seria culpada do crime, porque ela estava vingando o sangue daquele que o quê? Que ele morreu. Então Deus viu o seguinte: essas pessoas não terão mais paz. Então o Senhor criou 6 cidades, refúgio. E o Senhor fala assim para Josué: Josué, o texto que nós lemos, essas pessoas vão para aquela cidade. E naquelas cidades, aquelas pessoas não poderão ser mais o quê? Se o vingador chega até aquela cidade, a cidade não vai entregar aquele na tua mão do vingador. Porque na cidade eles estarão o quê? Estarão seguros. Mas aqui, amado, é onde entra a mensagem. Quem é o teu refúgio?
Tem muitas pessoas que estão se refugiando, sabe aonde, amado? No dinheiro. Achando que o dinheiro pode o quê? Amado, o dinheiro pode muita coisa, mas não pode tudo. Verdade ou mentira? Tem muita gente que acha porque tem dinheiro, ele tem poder, ele tem graça, ele pode fazer o que quiser. Amado, o dinheiro não é tudo. Amado, todas as vezes nós estamos vendo homens cheios de dinheiro se matarem. É o vingador que está o quê? Está tirando a vida desses homens. Como é que pode o país, um dos países mais desenvolvidos do mundo, como o Japão, tem o maior índice de quê? De suicídio. Mas por que é que as pessoas estão se matando, apóstolo? Se é o vingador do sangue. E agora é que entra a nossa pergunta. Quando você for o vingador, primeiro, quem é o teu vingador? Se o teu vingador é dinheiro, você está com limites. Se o teu vingador é a tua verdade, não, porque os teus conceitos, é a tua família, são os teus amigos, você está mal, amado. Nós temos que aprender a colocar o vingador. Tem um vingador aqui nessa manhã, que está aqui nesse lugar, que ele quer ser o seu refúgio, aleluia. Nesta manhã, aqui tem um refúgio, e o refúgio que nós queremos apresentar para você, não é o dinheiro, não é a posição, não é a família, não é os amigos, não é a capacidade, mas é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Refugia-te em Jesus, refugia-te em Jesus, refugia-te em Jesus, refugia-te em Jesus, refugia! Xerebacanda rabandaia, derrabacanda raia. Jesus, 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 Jesus. Repita comigo: Jesus. Vamos lá, vamos lá. Mais uma vez. As irmãs estão fortes. Aqui está forte. Aqui está forte. Eu quero ver o jovem. Eu quero ver lá atrás. Eu quero ver lá atrás. Eu quero ver lá atrás. Uau! Bacana rabarrácia. É Jesus, amado. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Uau! Uau! Amado, Jesus é o nosso maior refúgio.
Jesus é o nosso refúgio emocional, físico, espiritual. E Jesus é o nosso refúgio contra a ansiedade, contra o medo, contra a dúvida, contra a incerteza, contra as derrotas, contra o fracasso, contra a dor, contra a angústia. Jesus é o nosso refúgio. Vamos aplaudir ao Senhor. Uau! O Salmo 46, o versículo 1 diz: Deus é o nosso e socorro na hora. Jesus, que lindo, né? Quem é o teu refúgio? Está com medo? Vem para Jesus. Você que me assiste pelas mídias sociais, está com uma doença incurável? Vem para Jesus. Está com um problema familiar? Vem para Jesus. Está com um problema espiritual? Vem para Jesus. Amado, aquela cidade de refúgio, ela era preparada para refugiar as pessoas debilitadas. E eu quero dizer para você que você, sem Jesus, você está debilitado. Deixa eu explicar para você. Você diz assim: mas apóstolo, eu não matei ninguém, eu não sou homicida. E o que a Bíblia fala? Que não há meios de salvação sem o Salvador. O salmista disse: em pecado eu fui o quê? E em pecado eu fui formado. O Senhor disse que porque Adão pecou, todos nós fomos o quê? Fomos destituídos da glória de quem? Todos nós éramos culpados, até o dia em que nos refugiamos em Cristo Jesus. Jesus é o único refúgio, por isso que ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos tomai sobre vós o meu, e aprendei de mim que sou e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Jesus é o refúgio que te livra da mão do inferno, aleluia. Se você não tiver em Cristo, o diabo vai fustigar, o diabo vai te atormentar, o diabo vai te trazer tristeza e angústia. Mas quando você entra na cidade chamada Jesus Cristo de Nazaré, o vingador tem que ficar lá fora, lá fora, lá fora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora, como é que funciona isso? Primeiro, o fugitivo tinha que entender isso. Você cometeu um homicídio. Ah, não quero abandonar minha família. Pode ficar. Só que você não vai ter o quê? Paz, não vai ter segurança. Aquele ali está me olhando, porque você sabe que qualquer um pode ali o quê? Se alguém bate na tua porta, você pensa: alguém já vem me matar. Se você vê alguém nas tuas costas, alguém vai me o quê? É assim que ficam as pessoas. Mas para que você receba o refúgio, você tinha que vir a quem? Até a cidade. Eram 6 cidades. Hoje, para você receber o refúgio, você não precisa sair do teu lugar, mas você precisa vir até Jesus e dizer: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Aleluias. Se você quer proteção, você tem que vir, tem que confessar. Tem que confessar. O texto diz o seguinte, Josué 20,
O versículo 4 diz: e fugindo alguma daquela cidade, porciar a porta da cidade e proporá as suas palavras perante quem? Perante os anciões. Ou seja, você vai ter que confessar que você cometeu o quê? O crime. Você tinha que chegar na porta dos anciões e dizer: olha, eu fiz isso, eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. E os anciões vão mandar você o quê? Entrar. Gente, não adianta você querer ser cristão sem confessar o quê? Sem dizer para Jesus o que você cometeu, as tuas falhas, os teus erros. É necessário você dizer: Senhor, eu pequei. Eu falei aqui na quarta-feira que eu falei que tem muita gente. Deus quer matar o seu orgulho, mas quer salvar a tua o quê? A tua alma. E matar o orgulho, sabe o que é, amado? É às vezes permitir que você desça a ladeira da desgraça, para você entender que você precisa dele. E eu falei que tem muitas filhas nossas aqui da igreja que por algum momento da sua vida errou. Ah, apóstolo, foi erro. Ninguém queria, mas já aconteceu. Vou fazer o quê? Mas aí, ao invés de voltar e se o quê? E se humilhar, vai passar vergonha, vai ou não vai? Barriga vai crescer, os outros vão ver, alguém vai perguntar: quem é o pai? E a tua voz vai ficar embargada. Mas você está na presença do refúgio. Quem deveria te condenar disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos. Mas às vezes as pessoas ficam lá fora, com medo da vergonha, mas correndo perigo. Porque se Deus lhe levar nesse momento, pode perder a sua o quê? Não, amado, não vale a pena. Aqui é lugar de refúgio. Aqui Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados o quê? E eu vos o quê? O Senhor está dizendo: toma sobre mim o meu jugo, e eu vos o quê? Aliviarei. Amado, Deus é refúgio, Jesus é o nosso refúgio eterno, aleluia. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, hoje você tem a oportunidade de se inclinar perante o refúgio eterno e ter a sua vida restaurada, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Amado, Jesus é o escape inafiançável, inacessível. Porque, amado, quem cometia o homicídio não tinha fiança. Mário não tinha o que ele pudesse pagar para ninguém lhe o quê? Porque a vingança do sangue não é a vingança do quê? Do dinheiro. Quem quer vingança por dinheiro, você paga. Mas a vingança do sangue não, o sangue quer sangue. Não tinha como mudar isso. Tem pessoas que querem morrer pobre, mas quer matar o quem? O outro. Só que a Bíblia fala que se o vingador viesse atrás do homicida, quando chegava na porta da cidade, os anciãos diziam: não, ele agora já é nosso o quê? Já é o nosso refúgio. Você não pode entrar para quê? Para lhe matar. É assim que acontece. Eu lembro que um dia lá em casa, eu sonhei que um homem forte, muito forte, vinha até a minha casa. E eu estava no portão da minha casa, e eu sabia que ele vinha para entrar na minha casa, e eu fiquei na porta dizendo: vou impedir. Só que aquele homem veio. Ele era tão grande que ele me pegou como se fosse o quê? Um boneco. Puc! Me colocou de lado. E eu
ele entrou no meu quintal, e ele ia entrar na minha casa, e na hora eu olhei para mim e disse: a minha força não foi capaz, o meu ímpeto não foi capaz, mas eu lembrei do refúgio, o sangue de Jesus Cristo. E na hora que ele entrar na minha porta, eu falei para ele assim: o sangue de Jesus foi aspergido dos umbrais da minha casa. Rebacanda labadas. E aquele homem começou, quando ele tentou entrar, ele não conseguiu. Ele tentava tão forte, foi ficando o quê? E ele tentava de todas as maneiras entrar, mas não conseguia. Existia um escudo ali, aleluia. Não era um escudo humano, era um escudo espiritual, aleluia. Era o sangue, era o refúgio, aleluia. E ele foi ficando fraco, e eu comecei lá de fora a clamar: o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. E ele foi ficando fraco, ficou bem fininho e desapareceu, aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você? O teu refúgio não é o dinheiro, o teu refúgio não é a capacidade, o teu refúgio não é a faculdade, o teu refúgio é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. É Jesus. Teu refúgio é Jesus. Agora também tinha uma prática. Dizia o seguinte: para você ir para aquela cidade, você não leva nada. Tem que se esvaziar de tudo. Tem que abrir mão. Posso falar? Das amizades, de contatos, de vivências erradas. Tudo tinha que ficar para onde? Não é assim conosco. Jesus Cristo diz que em Cristo nós somos novas, as coisas velhas, e tudo se fez o quê? O Senhor fez tudo novo na nossa vida. Você está em Cristo Jesus como uma nova criatura. Os refúgios que te protege do vingador, o vingador não mais vai te atacar, porque você está debaixo da proteção. Por outro lado, pode aplaudir, já que é para aplaudir, aplausa. Aqui tem gente que bebia e quando veio para o refúgio parou de beber. Tem gente que fumava, veio para o refúgio e parou de fumar. Tem gente que se prostituía, veio para o refúgio e parou de se prostituir. Tem gente que estava triste, angustiado, cheio de ansiedade. Tudo isso ficou para trás, em nome de Jesus. O refúgio. Shepalakandarai. Eu quando vim para a igreja, eu era perdido, não acreditava no casamento, só vivia nas baladas, nos clubes, nas festas. Mas eu quando entrei no refúgio, o refúgio disse: ei, balada, show, amizades perversas, show, males, show. Você tem que entrar sozinho, porque no refúgio você vai estar protegido pelo aquele que é o alfa, o ômega, o princípio. Sim, vamos dar uma linda salva de palma. Glorifique ao Senhor, glorifique a Ele, glorifique da melhor maneira que você puder.